8, 5 horas e 28 minutos. Vamos dar início então na mensagem de hoje, a qual nós vamos estar dando uma passada, em algumas partes, em alguns capítulos e alguns livros da Bíblia, da Palavra do Senhor nosso Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. Pai e Espelho, esse é o tema de hoje, e nós começamos lá pelo livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, onde nos diz assim: honre seu pai e sua mãe, assim como você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Também em Gênesis 2:24, onde nos fala assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Instrui o menino, Gênesis 2:24, e dando continuidade nas passagens bíblicas onde nos fala assim também: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Em Deuteronômio 24:16 também nos diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não o corrija. Hebreus 12, 7. Em Efésios 6, do verso 1 até o 3, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E em Lucas capítulo 11, verso 11 até o 13, nos diz assim: em qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E Colossenses capítulo 3, verso 20, nos diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. E também, encerrando aqui, Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Em outras traduções dirá a tua tenda, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7, Deuteronômio, é a última passagem a qual eu falo sobre pais e também filhos. Há bastante instruções de como os filhos se comportarem e obedecerem ao seu pai, mas também há instrução de como o pai deve proceder e como ele deverá fazer a respeito do seu filho. Tem muita gente que pensa, a própria palavra de Deus fala, que os filhos não pagarão pelo pecado dos pais, e nem os pais pagarão pelo pecado dos seus filhos. Porém, ambos pagarão cada um conforme aquilo que fizer, conforme o que cada um plantar. Então lembre-se, pai, aquilo que nós plantamos, a semente que nós semeamos, ela será colhida numa possibilidade de até 100 por 1, assim como aconteceu com Isaac, que plantou uma e colheu até 100 por 1. Nós também estamos debaixo dessa mesma condição, de estar debaixo da bênção do Senhor, e na semente que nós lançarmos em terra, ela germinar e ela crescer e ela frutificar, nós colhermos até 100 por 1.
porque é uma que nós plantamos e 100 que nós colhemos. Agora, o que nós estamos como pais plantando para os nossos filhos? O que nós vamos colher para dar de exemplo? Qual é a semente que eu e você estamos lançando na terra fértil, na terra boa, para que ela venha germinar, para que ela venha crescer, para que ela venha dar frutos? O que nós estamos plantando para colher? Lembre-se, a palavra nos ensina através da passagem de Isaac que nós colheremos 100 por 1. Agora, é bom ou é ruim o que nós estamos plantando? É o certo ou é o errado? É o bom caminho ou é o caminho da iniquidade? É o caminho de Deus ou é o caminho da porta larga, a qual o mundo está oferecendo para os nossos filhos lá fora? Nós estamos trazendo esta porta para dentro da nossa casa também? Ou nós estamos expulsando ela do nosso lar e fazendo com que a porta se estreite para nós e para eles principalmente, para que eles venham ter o entendimento de que honre o seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Para que esse versículo se cumpra na vida dos nossos filhos, nós tenhamos que primeiro dar o passo como pais, para que nós venhamos verdadeiramente ensinar para eles o significado de eles nos honrarem, de eles saberem o como deve ser feito o honrar ao pai e à mãe. Será que é simplesmente nós gritarmos com eles e dizer fica quieto, enquanto nós não ensinamos para eles através da palavra sagrada de Deus qual é o caminho da verdade e da vida, qual é a instrução que nós devemos passar para eles, que está através da Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina como nós sermos bons semeadores, como nós sermos bons cultivadores. A Bíblia também nos ensina como nós mantermos a nossa casa em pé, aonde nós devemos fazer a nossa construção. E será que tudo isso nós estamos seguindo e levando também como demonstração para os nossos filhos? Será que nós estamos fazendo isso? Será que eu e você que está aí do outro lado estamos realmente mostrando para os nossos filhos o que a palavra de Deus fala, que é nós estarmos a cumprir e fazer acontecer aquilo que está no mandamento de Deus, ou nós estamos distorcendo tudo que o mandamento de Deus nos deixa por ordenança para nós fazermos e nós não estamos fazendo, e ainda estamos fazendo pior, estamos fazendo o errado. Além de não fazer o certo, fizemos o errado. E que espelho eu e você estamos sendo para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo um bom espelho para que se cumpra na vida deles Gênesis 2:24, aonde ele vai estar no dia a qual ele for na fase adulta, por exemplo, a minha filha, o seu filho, o meu filho, ou a sua filha, vice-versa, quando chegarem na fase adulta, será que Gênesis 2:24 realmente vai se cumprir na vida deles? Será que a escolha a qual nos é ensinado em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho a qual se deve andar, para que quando for adulto e quando ele for já na sua idade adulta, ele não venha se desviar? Será que Gênesis 2:24 vai se cumprir se nós estivermos ensinando Provérbios 22:6 na vida deles? Mas como assim, irmão? Que negócio é esse? O que o senhor está falando? Estou falando que para Gênesis 2:24 se cumprir, eu e você precisamos ensinar Provérbios 22:6, que é o caminho a qual eles não devem se desviar. Será que realmente os nossos filhos vão entender que para que quando chegar no momento de se casar, de formar uma família, ele vai esperar em Deus? Ou ele vai ser um afobado ou uma afobada? Será que quando eles forem na fase adulta, que estiverem, por exemplo, namorando, eles vão saber esperar o momento certo, a qual a palavra nos ensina que nós não venhamos ser adúlteros? Será que eles vão esperar? Será que eles vão estar com a instrução minha e sua para que eles não venham a adulterar antes de selarem a sua união diante de Deus e diante dos homens também como juízes aqui nessa terra? Será que nós estamos fazendo Provérbios 22:6
irmãos, 22:6 acontecer na vida deles para que Gênesis 2:24 se cumpra? Essa é a pergunta. Eu e você estamos realizando 22:6 de Provérbios para Gênesis 2:24 se cumprir? Será que quando a sua filha ou o seu filho, será que quando os meus filhos crescerem, forem em fase adulta, eles vão se lembrar dos ensinamentos de Provérbios 22:6, que eu e você, espero assim, termos ensinado corretamente, para que quando chegar lá, quando chegar nesse dia, eles venham realmente esperar pela varoa, a qual o Senhor nosso Deus vai apresentar a eles, e eles vão formar a família, assim Deus permitindo? Será que a sua filha vai esperar um momento, quando ela ouviu Provérbios 22:6 da sua boca, ensinando através da palavra de Deus para se cumprir Gênesis 2:24, será que ela vai aguardar o varão valoroso que Deus vai estar arrumando, organizando para a vida dela, para que chegue aquele momento de ela e o seu esposo, ou o filho e a esposa, se tornarem apenas um só, em ambos, em uma só carne, para cumprir Gênesis 2:24, se afastando debaixo das minhas asas, saindo debaixo das suas asas, porque nós pensamos, tem gente que fala que cria o filho para o mundo. Eu não crio o filho para o mundo, porque senão eu vou estar criando os meus filhos para o enganador, para o zombador, para o roubador, para aquele que veio para matar e destruir. Se você até hoje dizia da sua boca que você estava criando os filhos para o mundo e não para você, eu te digo assim, você estava errado. Você está criando os seus filhos para Deus e não para você. Não é para o mundo e não para você. Porque se você cria para o mundo, você cria para o dono deste mundo, que é Satanás. Agora, quando você diz assim, o meu filho, a minha filha, eu estou criando para Deus, porque Ele me colocou nesta responsabilidade, aí você está falando certo. Aí nós estaremos fazendo o correto, que é criar os nossos filhos para Deus, e não para o mundo. Mundo representa diabo, Satanás e tudo que não presta. Irmão, mas como assim? Do mundo, eu tenho o meu trabalho, tenho o meu emprego, eu tenho isso, tenho aquilo lá. Amém. Verdade, você tem, nós vivemos nesse mundo, mas nós não fizemos parte dele. Porém, não se esqueça que nada neste mundo acontece sem a permissão daquele que criou os céus e a terra. Porque muitos falam, e é uma verdade, bem verdade mesmo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Se aquele que estava com a porta de emprego fechada, Deus ordena, se é o diabo que está à frente, ele abre, ele tira as garras dele e Deus abre a porta, porque é Deus quem está mandando. O diabo não pode mais impedir a pessoa de receber aquele emprego. Se é uma pessoa que de repente estava numa situação de enfermidade, mas eu tive ajuda também do médico neste mundo. Sim, não desmereço e nem desconheço o seu ensinamento, não desconheço o estudo que ele fez, porque nós precisamos deles. Mas lembrando de um detalhe, quem é que dá a capacidade, e quem é que dá o conhecimento, e quem é que dá a instrução? É Deus. Se não for o médico dos médicos, os médicos aqui embaixo não são nada. Mas aquele que está acima, que é o médico de todos os médicos aqui nessa terra, aí sim se pode fazer alguma coisa. E lembrando, com um limite, porque até um certo limite ele permite. Depois, somente ele é quem pode agir. Então, para que se cumpra Gênesis 2:24 na vida dos nossos filhos, na fase adulta, nós precisamos realizar o caminho, a trajetória inicial de Provérbios 22:6. Também, aproveitando para tomar uma água aqui para molhar a garganta. Também em Deuteronômio, 24:16, onde fala que os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais, está dizendo que cada um morrerá pelo seu pecado. Que as crianças não vão pagar pelo nosso erro e nem nós vamos pagar pelo erro deles. Porém, tem um detalhe, nós temos que ficar, não é distorcer e muito menos alterar a palavra, mas nós precisamos ficar atentos e cuidar daquilo que nós fazemos e que nós estamos permitindo os nossos filhos fazer. Porque o próprio Salomão nos diz que pode-se fazer tudo, tudo é lícito, porém nem tudo lhe convém.
E tem um detalhe, ele ainda alerta: cuidem e prestem atenção, porque quando estivermos diante do grandioso Deus, nós daremos conta de tudo, porque ele vai perguntar do A até o Z, de tudo que nós fizemos. Então, vale a ressalva, vale para que nós ficamos atentos, porque nós podemos, sim, se não prestarmos atenção, sermos culpados por um filho ou uma filha e parar no inferno. E com isso, acabarmos perdendo a salvação também. E da mesma forma, se acontece ao contrário, os pais e os filhos cometerem algo errado, e os pais acabarem irem, por algum motivo ou outro, pararem no inferno, e consequentemente os filhos também. E aí, imagine-se só. Como é que seria isso? O filho lá no inferno apontando o dedo para o pai, ou o pai no inferno apontando o dedo dizendo que é por causa dele que estaria ali? Sabemos que ninguém faz nada sozinho. Que ninguém erra sozinho quando se tem dois ou mais envolvidos. Mas a palavra de Deus também nos diz que em Hebreus 12:7, se suportais a correção de Deus, Deus os trata como filhos, porque o filho a qual o pai não o corrija, Deus incessantemente nos corrige através da sua palavra, tanto nos dias anteriores quanto nos dias atuais e ainda naquele futuro por vir. Deus nos corrige, Deus nos compra, Deus nos orienta, porque Ele quer o melhor de nós. E se nós suportarmos e ainda não resmungarmos e não virarmos o rosto para Deus e não dermos as costas para Ele, Ele nos tratará como filhos, porque nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus Pai em nossas vidas. Mas ainda diz, Efésios 6, 1, 3, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ponto. Pois eu leio o restante. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando diz sede obediente a vossos pais no Senhor, eu também entendo, né, no Senhor, vírgula, e depois, porque isto é justo, e ponto. Eu entendo que Deus também está dizendo para nós. Filhos, eu estou vendo tanta gente aí na terra desobedecendo a sua liderança, desobedecendo os pastores, estão desobedecendo as missionárias e os missionários, estão desobedecendo aqueles que estão no meu altar e que estão com a missão e a autoridade dada por mim, a unção dada por mim para fazer a missão do Evangelho. Só que tem uns e outros, filhos, que estão se levantando. Dentro da própria casa, estão se levantando, estão agindo como um covil de salteadores. Querem transformar a minha casa, da casa de oração, estão querendo transformar ela num covil. Vocês que estão me ouvindo, se por acaso em algum momento você agiu desta forma, eu me coloco nessa condição diante de Deus, que se em algum momento eu acabei agindo desta forma com a minha liderança, me opondo contra a doutrina da igreja, contra a doutrina de Deus naquele ministério, no seu ministério onde você congrega, naquele lugar onde te abraçaram, eu te oriento que você peça perdão sinceramente ao teu pastor, que tu peças perdão sinceramente aos teus líderes espirituais. Porque a palavra de Deus fala não somente do homem, o pai, a carne, mas fala dos nossos pais na fé, aqueles a qual o Senhor deixou por autoridade sobre nós, que é a nossa liderança, o nosso pastorado. Peça perdão ao teu pastor. Mande um WhatsApp, ligue para ele. Se você puder estar presente frente a frente, entre em contato, vá até eles e peça perdão por aquilo que tem feito de errado e tem machucado o coração de Deus e machucado o coração da tua liderança também. Porque isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Não se fala somente de honrar os nossos pais na carne, mas também de honrar os nossos pais na fé. Lembra do teu pastor, aquele que você manda mensagem muitas vezes na madrugada, que você liga muitas vezes um horário a qual de repente você pensaria, vou estar incomodando. Ah, mas eu vou estar incomodando, não, mas eu vou ligar porque eu preciso. E eles com maior amor e carinho te atendem e falam contigo. E te ajudam, oram junto com você, dobram os joelhos para conversar contigo. E conversar com Deus. Honra eles, honra os teus pais aqui na carne e honra os teus pais na fé também. Não estou dizendo que é para você fazer algo por interesse, não, mas faça por reconhecimento. Reconhecimento daqueles a qual deixou Deus sobre a tua vida, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre esta terra. Para nós irmos bem, não basta somente nós respeitarmos os nossos pais na carne e no sangue, mas precisamos respeitar e muito os nossos pastores, os nossos líderes na fé, para que nós venhamos ir bem nos nossos dias e na nossa vida, para honrar e glorificar o santo nome de Deus e bem dizer que Ele é Deus. E a palavra de hoje termina assim. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, verso 6 e 7. Daí eu volto, sabe aonde? Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Instrui, ensina, para que possa se cumprir todos os outros mandamentos de Deus, um a um, corretamente possa se cumprir as promessas, o propósito, a vontade, o ministério, que se possa se cumprir os dias de Deus na vida dos nossos filhos. Eu e você, pai, também com a ajuda delas, as mães, as varoas, a qual o Senhor nosso Deus colocou na minha vida e na sua também, para nós sermos o pai espelho, para que os nossos filhos vejam em Deus o grande herói, e vejam em nós o espelho para que eles venham ser o nosso reflexo. Mas o reflexo que é positivo, não é aquele que deixa cego, não é aquele que deixa a pessoa confusa. Porque o reflexo muito forte, um reflexo distorcido, te faz te confundir, saber se tu está enxergando 1 ou 2 ou 2,5. Não, ou é 1 ou é 2, ou é Deus ou é o diabo. Mas que nós venhamos ser espelho para os nossos filhos e refletir através das nossas vidas o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa tarde para vocês